Eu sou o Frei Gilvander Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra. No último dia 16 de novembro, agora, 2020, fomos surpreendidos com uma notícia publicada no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, segundo o qual os 11 anos de processo judicial no tribunal sobre a ocupação da Andara teria chegado ao fim com a homologação de um acordo promovido pelo juiz Elton Lupe, que é o mesmo juiz que está também com os processos criminosa mineradora Vale sobre o crime e tragédia acontecido a partir de Brumadinho. Então, em nome da verdade, a gente precisa puxar um pouco da história. E eu acompanho a ocupação da comunidade da Andara desde 9 meses antes dela nascer, desde o processo de preparação para a ocupação da Andara. E acompanhei diariamente quase todos esses 11 anos de história linda, de luta da querida ocupação Comunidade da Andara, que hoje já é um bairro sendo organizado, com 2.500 famílias morando, já libertadas da cruz do aluguel e da humilhação que é sobreviver de favor. A ocupação da Andara, em grande parte, se tornou mãe e inspiração para acontecer muitas outras ocupações. Nos últimos 13 anos, só em Belo Horizonte, na capital de Minas, 119 ocupações aconteceram, nas quais 30 mil casas foram construídas na raça, mais de 100 mil pessoas. Esse acordo, homologado pelo juiz Elton Lupe, que é o mesmo juiz agora que está também junto aí propondo um acordo também de governo de Minas com a Vale, esse acordo não é justo e não é tão bom quanto aparenta ser, não. A ocupação da Andara aconteceu na madrugada do dia 9 de abril de 2009. Era uma quinta-feira da Semana Santa, 11 anos atrás. Logo nos primeiros dias, a construtora Modelo entrou na justiça pleiteando uma liminar de reintegração de posse. Isso numa vara civil. Conquistou essa liminar de reintegração de posse, mas depois, com muita luta, graças também ao apoio firme da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais no setor de direitos humanos, a Defensoria entrou com uma ação civil pública na 6ª Vara de Fazenda Pública Estadual. Na época, o juiz era o Dr. Manuel dos Reis Moraes, atualmente desembargador, um autêntico, justo e ético desembargador. Ele deferiu, quer dizer, ele aceitou os pedidos que a Defensoria Pública tinha colocado naquela ação civil pública. Quais? A Defensoria, na defesa das mais de 1.000 famílias da ocupação da Andara, dizia, olha, auto lá com despejo, regularize fundiariamente e urbanize a comunidade. Deferir assim, criou-se um conflito de competência, porque o juiz da vara civil mandava despejar e ele, juiz da vara pública estadual, falou, não, despeja não, o povo tem direito à moradia. E até que depois de muita luta, esse conflito entre vara civil, que mandava despejar, e vara pública do Dr. Manuel dos Reis Moraes, defendia o direito da permanência, o direito de moradia, foi julgado no tribunal, o processo foi para a vara pública, cancelou-se aquela decisão que mandava despejar. E nesse meio aí teve até uma promotora chamada Cláudia Ferreira, do urbanismo, uma postura muito estranha, estava assim juntinho com o ex-prefeito Márcio Lacerda, fez maior pressão para despejar, e aí nós tivemos que criar um outro conflito interno dentro do Ministério Público, que foi porque nós demonstramos que a ocupação da Andara não era apenas uma ocupação urbana, mas era uma ocupação rural-urbana, porque tinha mais de 400 hortas nos quintais lá. A cúpula do Ministério Público de Minas Gerais julgou esse conflito interno e disse, não, quem deve defender a ocupação da Andara judicialmente não é a área do urbanismo, não é essa promotora Cláudia Ferreira que está advogando pró-despejo, mas o procurador Dr. Afonso Henrique de Miranda, da área dos conflitos agrários, que era uma ocupação rural-urbana. E com isso, a luta nossa animou também a criação do setor dos direitos humanos no Ministério Público e o fortalecimento do setor de direitos humanos na Defensoria Pública. Acontece que, estranhamente, na surdina, na calada da noite, em abril de 2016, de repente, nós fomos avisados que o ex-governador Fernando Pimentel tinha baixado um decreto desapropriando o terreno da Andara e prometendo pagar para a construtora Modelo
mais de 51 milhões de reais. Aí nós assustamos, falou, que desapropriação esquisita é essa? Não conversou com a Comissão Pastoral da Terra, que acompanha lá, não conversou com as Brigadas Populares, não conversou com o Frei Gilvani, que estava ali todos os dias acompanhando, não conversou com ninguém da ocupação, da coordenação da ocupação da Andara. Estranhamente, falou, esse negócio está cheirando mal. Por exemplo, conluio do governador Fernando Pimentel com a consultora Modelo. E aí esse processo vem rolando. Logo depois, o governo de Minas, que antes dizia que querendo lavar as mãos igual de Pilatos, dizendo que não tinha nada a ver com o processo, que lá era uma demanda entre privados, baixou uma ação de desapropriação e esse processo vem rolando. Nós soltamos nota questionando isso na época. O fato é que até hoje o juiz e nenhum juiz julgou o mérito dessa liminar da ação civil pública a pedido da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, né, as defensoras, doutora Cleide, doutora Ana Cláudia Alexandre, até hoje não foi julgado uma sentença sobre essa ação civil pública. E de forma estranha, no último dia 16, eis que na véspera, aliás, de uma reunião de conciliação para tentar se fazer um acordão aí entre o governo de Minas e Mineradora Vale, o juiz homologa esse acordo suspeito e injusto, mandando o Estado de Minas pagar mais de 51 milhões de reais para a construtora. E o grave é o seguinte, judicialmente, a construtora Modelo estava praticamente perdendo o processo, porque com os advogados populares defendendo a ocupação da Andara, com a Defensoria Pública e o Ministério dos Direitos Humanos, estava comprovado que a construtora Modelo não tinha comprovado estar na posse do terreno na data que foi ocupada, não tinha pagado nem um centavo pelo terreno, estava devendo mais de 2 milhões de reais de IPTU à Prefeitura de Belo Horizonte, quer dizer, era um terreno que não estava cumprindo a sua função social. E prova é que não tinha pagado nem um centavo para as 3 mulheres que eram proprietárias de 3 glebas que constituem os 315 mil metros quadrados da ocupação da Andara, tanto é que essas mulheres entraram na justiça exigindo que a construtora Modelo pagasse a elas, porque a construtora Modelo tinha comprado e com a promessa, quando a gente construir apartamentos lá, uma certa quantia vai ser para vocês, não construir nada. Então, um absurdo repassar esses mais de 51 milhões para uma propriedade que estava sem cumprir a sua função social, né, devendo milhões de IPTU e que não tinha comprovado a posse. Um absurdo. É óbvio que nós reconhecemos que um dos caminhos para se fazer a regularização fundiária e encaminhar a urbanização é através da desapropriação. Mas se no caso, se tem que pagar alguém, tem que pagar para os poceiros. Na época, 1.000 famílias, depois passou para 1.200, hoje é cerca de 2.500 famílias vivendo lá da Andara. Então seria muito mais justo que esses 51 milhões fossem usados, que o Estado repassasse para fazer todo o processo de regularização fundiária e de urbanização da ocupação da Andara, que até hoje, né, só tem 6 ruas lá com asfalto precário. Está longe de terminar o asfaltamento, né, questão de saneamento completo e tudo, tem muita coisa. E outra coisa, há 3 anos atrás, até o prefeito Calil baixou o decreto reconhecendo como assentamentos sociais 119 ocupações que tem no município de Belo Horizonte, onde estão 30 mil famílias. Já deveria, nós reivindicamos para ontem também, que o prefeito Calil e o governo de Minas, onde as ocupações estão em divisa com outros municípios, o governo também pode e deve desapropriar essas áreas, mas não premiando especulação imobiliária. Então, assim, é justo caminhar no rumo da regularização e da urbanização da ocupação da Andara, e aí não só dela, nós exigimos de todas as 119 ocupações em Belo Horizonte, mas não é justo pegar dinheiro do erário público, como diz até o governador dizendo que o Estado está quebrado e agora vai passar 51 milhões para construtora Modelo, não é justo. Sobre isso, vamos ouvir aqui também a avaliação da doutora Ana Cláudia Alexandre Storch, que é a defensora pública, uma das signatárias da ação civil pública, que ainda não foi julgada. Como é que o tribunal diz que terminou o processo judicial se a ação civil pública exige regularização fundiária e urbanização lá da Andara não foi julgada? E essa ação civil é muito anterior a esse decreto de desapropriação do governador. Como julgar um e não julgar o outro? 2 pedras, 2 medidas? Eu sou Ana Cláudia, defensora pública estadual, atuo com conflitos fundiários do campo na Defensoria Especializada de Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais.
Minha intenção é falar sobre o acordo que foi feito na ação de desapropriação proposta pelo Estado no Tribunal de Justiça contra a construtora Modelo. Um acordo que foi celebrado nos autos da ação de desapropriação, que tramita em separado das ações de reintegração de posse e da ação civil pública proposta pela Defensoria Pública a favor das famílias que estão hoje residindo na comunidade Dandara. Falar sobre esse acordo é necessário que a gente faça um histórico dos fatos. Em 2009, foi proposta pela construtora Modelo uma ação de reintegração de posse. Essa ação ela acabou suspensa pela ação civil pública da Defensoria Pública, que pede a inclusão das famílias que moram na comunidade Dandara nas políticas do município. Portanto, a desapropriação ela é um pedido expresso na ação civil pública que requer a regularização fundiária da comunidade Dandara. A regularização fundiária é a garantia de direito de moradia digna, né? O direito concreto, né? Materializado ali, direito de moradia materializado, a moradia digna, que inclui aí todas as outras garantias que esse direito contempla, né? E que hoje a comunidade Dandara não possui. Então, assustou a Defensoria a notícia da forma como ela foi publicada no TJ, porque ela coloca que houve o fim de uma disputa judicial de 11 anos, quando na verdade ela apenas está se iniciando. A disputa judicial, ela envolve todos esses elementos, e principalmente o pedido da Defensoria Pública de regularização fundiária da comunidade Dandara a favor das famílias que ali estão morando, residindo desde 2009. Então, essa notícia que foi publicada pelo TJMG, ela é, no mínimo, distorcida. Isso nos preocupa muito, porque não houve o fim de uma disputa judicial. Se considerarmos que apenas a desapropriação do imóvel pelo Estado era a única coisa que faltava para resolver a questão, a gente considera que o patrimônio, né, privado, ele prevalece sobre o interesse fundamental, os direitos fundamentais das pessoas, né, a garantia à vida humana, a qualidade de vida saudável, né, sadia qualidade de vida, parâmetros que são também constitucionais e são muito relevantes quando a gente considera o que realmente ocorre hoje naquele espaço. Desde 2009, é um espaço que foi coletivizado para o exercício, né, do direito de moradia daquelas famílias. Ninguém tira o meu direito de sonhar, eu sonho, eu sonho. Ninguém tira o meu direito de sonhar, eu sonho, eu sonho. Eu sonho com o fim do desemprego, que faz muita gente padecer. Eu sonho com o fim da miséria, que os pobres na fartura vão viver. Eu sonho com o fim dos latifúndios, que todos tenham terra para plantar. Eu sonho com o fim da injustiça, que todos tenham casa para morar.